Olá, ouvintes e telespectadores! Estamos aqui pela Júlio Verne Audiovisual, eu sou o Gato de Botas e hoje a gente vai conversar sobre um acantonamento de férias que tem uma tradição bem interessante trabalhando com coisas educativas. E o nosso amigo aqui vai se apresentar pra gente. Seja bem-vindo, Thiago, tudo bom? Obrigado, tudo bem. Thiago, se apresenta para os nossos telespectadores ali na câmera. Boa tarde, eu sou o Thiago, eu sou o filho do dono de um acampamento de férias e eu tô aqui para falar um pouquinho da nossa dinâmica e como funciona o acampamento. Thiago, vamos conversar um pouquinho. Como surgiu o ATS? Olha, o ATS ele tem uma história engraçada, ele já é bem antigo se você levar em consideração acantonamentos hoje em dia. Ele tem 67 anos, ele é de 1951. Interessante. E ele tem uma origem no escotismo. O meu avô, no caso, né, ele começou o acampamento com a ideia de desenvolver atividades de escotismo, e aí o acampamento foi levando, e hoje em dia a gente continua esse trabalho, a gente cresceu bastante já, e a gente pretende expandir esses ideais do escotismo e tal para as crianças que vêm para o acampamento. E você, quando era criança, você ia no acampamento de férias? Ia. Na verdade, eu vou desde os meus 4 anos no acampamento, eu já tenho 28, então lá se vão aí 24 anos de acampamento, né? Meu pai, eu tenho uma história engraçada, na verdade, porque quando eu nasci, meu pai estava no acampamento, no momento que eu nasci. Então, eu nasci praticamente no acampamento, né? Interessante. E conta pra gente o que é um acantonamento educativo, que pelo que eu pesquisei é uma das especialidades de vocês. Então, o nosso acampamento ele trabalha muito com essa área pedagógica assim, do acampamento, que é ensinar para a criança que está naquele ambiente ali, no meio da natureza, em convívio com outras pessoas e tal, algumas qualidades básicas que você precisa ter para você viver em sociedade. União, a gente desenvolve muito o lúdico da criançada, trabalha com jogos, trabalha com preservação do meio ambiente e etc. Esse tipo de atividade que só você trabalhando dentro de um acampamento a criança consegue perceber que você não tem mais hoje em dia na nossa sociedade, principalmente vivendo em São Paulo, com todo esse montanhada de problema que tem aí. E para os pais que estão em casa e nunca pensaram em levar o filho deles para um lugar desse, qual que é a vantagem para a criança no seu desenvolvimento estar no lugar desse, além de um pouco disso que você falou? Olha, cara, eu vou te falar que assim, você consegue desenvolver certas habilidades que hoje em dia, na era da tecnologia, em São Paulo, etc., você não consegue ter, assim, sabe? Lá é um lugar completamente isolado, é na natureza mesmo, não tem nem sinal de celular, então a criançada não consegue ficar no joguinho, no WhatsApp, seja lá o que for. E as crianças são meio que, elas acabam naturalmente desenvolvendo esse convívio social, essa habilidade de falar com o próximo, de sentir o que o próximo está sentindo. Existe uma coisa muito bonita, assim, de altruísmo que você acaba desenvolvendo no acampamento, entendeu? São coisas que eu aprendi no acampamento e que eu levo pro resto da minha vida, assim, eu tenho certeza que faz parte da minha formação, assim, sabe? O acampamento me formou de certa maneira, assim, tanto quanto uma faculdade, quanto um colégio, seja lá o que você quiser, assim. E tem alguma experiência interessante que você podia falar pra gente da época que você era acampante? Não vale o teste de coragem? De coragem. Deixa eu ver. Pode ser ele, qualquer coisa. Não, na verdade, assim, quando eu era pequeno, os monitores preparavam vários testes, inclusive esse teste da coragem, e que a gente tinha que seguir certas regras para atingir um objetivo, certo? E a gente percebia nesse processo que essas coisas eram muito importantes, a união, a amizade, o trabalho em equipe, em equipe, a comunicação, e a gente acabou desenvolvendo esse tipo de situação, assim. E nesses pequenos passos, assim, pode ser coisa simples, coisa boba, assim, que parece bobo, mas na verdade não é, você acaba percebendo que existe todo um processo por trás que é muito importante pra gente. E hoje em dia, que nem eu falei, eu levo isso pro resto da minha vida, assim.
E vale lembrar, só pra vocês que nunca tiveram a oportunidade de estar no espaço desses, tem um momento que, não sei se ainda continua fogo de sendo conselho. tradição, exatamente, isso que eu ia Fogo falar pra de você falar conselho. dele. Ah, tá. Não, o fogo de conselho é uma atividade, é uma dinâmica muito legal que a gente faz lá todo final de temporada. Então a gente reúne todo o pessoal do acampamento em volta de uma fogueira e a gente tenta evocar o que os índios faziam antigamente quando eles se reuniam em volta de uma fogueira. Então, para os índios, eles tinham todo um simbolismo, o que a fogueira significava, a fogueira e as faíscas que saíam da fogueira, consequentemente, acabam significando os sentimentos que eles depositavam naquela fogueira. Então eles faziam uma roda em volta da fogueira e um índio, geralmente o chefe, começava falando em frente de todas as pessoas que estavam em volta da roda. Então ele falava tudo o que ele sentia, depositava todos os sentimentos dele na fogueira e para eles as chamas, as faíscas que saíam, significavam o sentimento que eles depositavam nessa fogueira, certo? Então a gente emula mais ou menos o que os índios faziam, a gente conversa com todo mundo, senta todo mundo em volta de uma fogueira e fala. Eu começo falando, aí depois eu chamo uma outra pessoa que significou muito pra mim naquela semana de convívio no acampamento, e aí essa pessoa toma a palavra. E aí ela fala mais um pouquinho, chama outra pessoa e assim por diante. É uma dinâmica muito legal e que as pessoas, as crianças acabam desenvolvendo essa parte da retórica, de conseguir expor o que você está sentindo. É muito, muito legal. E fala pra gente das gincanas. Por exemplo, não sei se ainda tem, mas tinha uma época que tinha gincanas que ia na cidade de Monteiro Sim, ainda Lobato. tem. Conta pra gente, é legal pros pais entenderem, o que é as dinâmicas que podem acontecer no acantonamento. Olha, a gente ainda faz as gincanas, dentro do sítio a gente faz também, porque dentro do sítio a gente leva para um lado mais da natureza, né? Do meio ambiente, já que elas estão envolvidas naquele lugar, elas aprendem um pouquinho mais sobre aquele lugar, sobre as árvores que estão ali, sobre os bichinhos que estão ali, etc e tal. A gente também faz a gincana na cidade. A gincana na cidade é interessante porque tira um pouco a criança do conforto do acampamento, né? Da dinâmica que ela já está conhecida, que ela já conhece dentro do acampamento. Então a gente leva as crianças para a cidade, a gente separa em grupos e dá, digamos, diversas tarefas. Várias tarefas. E aí, nessas tarefas, nessas gincanas, as crianças têm que interagir com os moradores da cidade, de alguma maneira, a conseguir certos objetivos. Então, por exemplo, em julho, geralmente quando a gente faz em julho, a gente dá alguma tarefa relacionada à festa junina. Já que está perto da festa junina, a gente chama de festa julina. Então a gente faz eles interagirem numa peça de teatro, por exemplo, e aí eles têm que buscar fantasia para fazer um casamento caipira ou alguma coisa nesse sentido. É bem legal também porque elas se encontram num ambiente que elas têm que interagir com os outros moradores. Existe muito do respeito de quem mora na cidade, porque geralmente é uma cidade do interior, né? Não é uma cidade que nem São Paulo, uma cidade grande. É uma cidade tranquila, que eles conseguem caminhar nas ruas normalmente, conversar com as pessoas. Existe todo um dinamismo da cidade do interior que a gente não tem em São Paulo também, que eles não conhecem, né? Que é muito legal de viver. E vale ressaltar também, Thiago, a questão de que todas as faixas etárias participam junto, que eu acho que isso é uma... muito legal. Conta pra eles saberem que eu acho que é uma coisa interessante, que é o momento de convívio entre as várias faixas etárias, um cuidando do outro. Fala pra eles que é bom eles saberem também. Claro, claro. É o seguinte, então, lá no acampamento a gente trabalha com crianças dos 4 até os 17 anos. Então, que nem você falou, são várias faixas etárias aí e passando uma semana com essas crianças, não tem como você não desenvolver algum tipo de afeto, algum tipo de relação com qualquer pessoa de qualquer idade, entendeu? Então, é muito interessante de ver como as pessoas, às vezes o mais velho ali, aquela pessoa que tem 17 anos, que já está quase saindo do acampamento, já da fase de acampante, conversa com uma criança de 4 anos e acaba pegando uma relação muito legal, como se fosse um irmão mais velho mesmo, ou uma irmã mais velha. E aquela criança de 4 anos também, ela enxerga essa pessoa mais velha como um reflexo, assim, uma pessoa que eu quero ser, uma pessoa que eu gostaria de fazer e tal, como um espelho, esse tipo de coisa, bem legal. E fala pra gente agora, pra gente entender, como é que qual os períodos que vocês têm atividade lá no ATS, pro pessoal que não conhece, e fala pra gente ter uma ideia, um pouquinho de como é que tá a organização, a como é que rotina são do os dia a monitores, dia, assim. uma rotina do dia a dia pro pessoal conhecer, por gentileza. Então, fazendo um resumo, assim, porque não é assim, mas tem muito mais coisa no meio aí. Mas assim, a gente acorda todos os dias bem cedinho, a gente acorda umas 7h30, 8 da manhã,
E aí as crianças têm que arrumar os quartos, cada um arruma a sua cama, arruma a sua mala. É muito interessante isso, porque existe uma dinâmica que você não aprende hoje em dia em casa. Eu mesmo aprendi a arrumar minha cama no acampamento, pra você ter uma ideia, né? Então você acaba sendo responsável pelas suas coisas, pelos seus objetos, você cria esse sentimento de responsabilidade e tal. Então elas arrumam os quartos primeiro e depois vão pro café da manhã. Lá a gente faz no café da manhã uma refeição para começar o dia. Depois disso, a gente faz uma atividade da manhã. Nessa atividade, a gente trabalha, que nem eu falei, com meio ambiente, com dinâmica de grupo, você aprender a comunicar em grupo, etc. Depois dessa atividade da manhã, eles ficam conversando, existe um tempo para eles socializarem, para eles conhecerem. Justamente esse período que você acaba conhecendo crianças de outras faixas etárias, pessoas que não estão no seu quarto, porque lá eles são divididos em chalés, né? E é muito interessante esses períodos para você observar como funcionam as relações dentro desse pequeno grupo assim, social. Depois disso a gente faz um almoço, mais uma refeição. Depois da tarde tem outra atividade ainda. Intercalando isso, obviamente, tem a monitoria. A monitoria ela faz diversas atividades durante o dia também, que envolvem, pode ser da coisa mais simples, como uma musiquinha para eles poderem pegar, que eles não conhecem em São Paulo. A gente trabalha muito com o lúdico, que nem eu falei, né? As cantigas, né? Isso, então eles aprendem várias cantigas durante a semana, durante o dia a dia, assim. E isso acaba virando tema recorrente durante a semana. Então eles aprendem uma coisa lá no primeiro dia, aí no segundo dia eles estão melhorando, no terceiro dia eles estão melhor. Lá no quinto dia eles já são craques, assim, sabe? Já sabem mais que os monitores. Então é muito legal, assim, eu conheço muita musiquinha, assim, de Falabum, Ticabum, até as coisas mais básicas, assim, e mirabolantes que você consegue imaginar. Enfim, aí depois da atividade da tarde, a gente faz um lanchinho da tarde pra eles ainda. Depois tem a hora do banho, depois tem o jantar temático, a gente sempre faz um jantar temático. Aí todo dia tem um tema diferente, então pode ser que hoje seja o jantar dos gêmeos. Então cada um tem que achar um gêmeo pra você ir vestido igual, digamos assim. Amanhã é o jantar das cores. Então cada um tem que achar uma roupa com uma cor exuberante ou com várias cores diferentes, etc e tal. Outro dia pode ser o jantar da nacionalidade. A gente incentiva eles a pesquisarem sobre nacionalidades, diversas nacionalidades. E assim por diante. Depois do jantar a gente ainda faz uma atividade noturna, que trabalha também muito com esse lúdico do noturno, do acampamento, no meio do mato, etc e tal. E depois ainda faz mais um lanche da noite. E aí cama. E aí eles estão exaustos, assim, não aguentam mais nada. E aí a gente vai dormir, porque no dia seguinte tem mais um dia cheio ainda para trabalhar. E a temporada acontece qual período do ano e de quantos dias ela acontece? Então, a gente faz 2 vezes por ano, em janeiro, sempre em janeiro e em julho, que são os períodos das férias escolares, né? Então, a gente trabalha, hoje em dia a gente trabalha com 2 semanas de férias entre janeiro e julho. 2 semanas em janeiro e 2 semanas em julho, certo? Antigamente, quando eu era menor, quando o acampamento tinha... quando eu era menor, a gente chegava a fazer até 4 semanas. Um mês inteiro lá no acampamento, mas aí era uma outra dinâmica, completamente diferente, assim. Hoje em dia a gente gosta desse formato de 2 semanas e tal, que a gente consegue trabalhar bem com a criançada, a gente sente que existe um retorno muito legal das crianças. Legal. Agora a gente já está quase terminando a nossa conversa. Certo. O que você acha que é interessante ressaltar para quem não conhece, para saber de informações? Aí depois eu vou querer que você fale pra gente o site, se tiver Facebook, aproveitar as redes sociais, pra gente divulgar um pouquinho do trabalho de vocês. Olha, é basicamente isso que eu falei aqui na conversa, assim, a gente trabalha com o lúdico da criançada, a gente ensina valores que você só aprende no acampamento, na minha opinião, assim, essa carga, não digo nem carga, mas eu digo essa bagagem emocional, de respeito, de cidadania que eu tenho hoje, eu devo ao acampamento, eu tenho certeza que eu devo ao acampamento. Inclusive, é a oportunidade de você até criar amigos, de fazer amigos que você leva para o resto da vida, assim. O meu pai mesmo, falando assim de uma experiência própria, assim, os padrinhos de casamento do meu pai, por exemplo, ele conheceu no acampamento, sabe? Então é muito interessante assim você reparar como funciona essa construção das amizades e como você aprende isso no dia a dia. O acampamento é um lugar único, é muito especial assim para você
para você aprender sobre as coisas mais malucas que você consegue imaginar, você vai aprender no acampamento. Companheirismo, amizade, o lúdico, é um mundo da fantasia, assim. A gente fala muito de que é um lugar para você recarregar as baterias, mas eu acho que é muito um lugar que você aprende a ser uma pessoa melhor, sabe? E eu posso dizer com certeza que eu aprendi a ser uma pessoa melhor no acampamento. Legal, e só antes da gente encerrar, que com certeza quem tá em casa ia fazer 2 perguntas, só pra gente deixar as pessoas entenderem, como é que fica a questão do respeito entre os acampantes Certo. e a questão da segurança? Só para o pessoal poder entender que isso também tem a questão claro, da monitoria, que eu com acho que é uma informação importante para as pessoas perceberem. Com certeza. Então, a gente sempre faz nossas temporadas num sítio. Atualmente ele está em Monte Alegre do Sul, a gente também faz às vezes em Jundiaí. Mas é um lugar isolado do mundo, desse tipo de perigo que tem em São Paulo, assim, sabe? Então a gente, é lógico, existe toda a necessidade de segurança que precisa prever lá, a gente tem lá. A gente tem segurança, a gente tem, o acampamento é todo cercado por muros, etc e tal. E a gente tem uma equipe de monitoria que cuida das crianças 24 horas por dia. Eles dormem nos mesmos quartos, nos mesmos chalés que as crianças. Então existe um cuidado aí pensado previamente, obviamente, nesse sentido. A gente tem uma enfermeira lá no acampamento e ela fica responsável por remédios, por machucados que às vezes acontecem, né? Então existe um cuidado pensado antes com as crianças nesse sentido, sabe? Existe um contato também com os pais, a gente tem um telefone, a gente tem um site que a gente entra em contato, a gente posta foto do dia a dia da criançada. Então, assim, a gente está num lugar isolado, mas não é 100% isolado, né? Existe o contato com os pais, existe, obviamente, essa relação. Isolado é no sentido da segurança, né? Um lugar que não está no centro da cidade, então está um sítio afastado para garantir a segurança da criança. Exatamente, exatamente. É interessante para o pessoal aí de casa poder entender. Sim. É exatamente isso, assim, mas se existe alguma necessidade de comunicação com os pais, a gente tem o telefone, a gente tem a internet, a gente está a 20 minutos de cidade, meu pai pode ir lá pro computador lá e aí ele posta foto todos os dias do dia a dia da criançada, o pessoal curte e tal, tipo, bem legal. E vale ressaltar também o porquê que vocês estão nesse lugar, porque pelo que eu me lembro, a filosofia do seu pai, como era do seu avô, era fazer as crianças viverem num ambiente, vamos dizer assim, rural, do campo, que eles não vivem na cidade. É por isso que é afastado, né? Comenta com eles, certeza, que eu acho que é interessante o pessoal entender essa dinâmica, que é típica de um acantonamento, né? Sim, na verdade é um ambiente que nem eu falei, que você não tem hoje em dia em São Paulo, assim, né? O ambiente do sítio, da mata, de você conviver com bichos que às vezes você não esperava que existam, assim, né? A gente já viu capivara lá, a gente já viu macaco, a gente já viu tucano, então é toda uma fauna e uma flora que tem ali que você não tem em São Paulo. E a gente trabalha com esse meio ambiente, a gente procura fazer com que a criança perceba o lugar que ela está e como ela consegue interagir com esse meio ambiente, assim. Como ela pode ser um fator determinante para que você mudar ou manter o ambiente que você está, assim, no caso, a mata, tal. A gente está ali no meio da Mata Atlântica, praticamente, assim, né? Uma parte da Mata Atlântica. Então a gente tem macaco ali, tem macaco... Ixi, eu esqueci o nome. Acho que tinha bugio, se não me Era bugio, isso, era bugio, tinha bugio lá. E é muito fácil de ver, inclusive, eles cozindo na... também às vezes aparece. Sim, aparece esquilo. A gente já viu capivara também, inclusive, entrando no meio, assim, só que aí na hora a gente teve que afastar, porque pode ser perigoso, obviamente, né? Mas é muito interessante, assim, porque é uma experiência que você não se dá conta, de fato, do quão próximo da natureza até que você, de fato, esteja lá dentro, assim. E aí é meio que um choque de realidade, sabe? Você percebe o ambiente que você tá. E tipo, nossa, eu faço parte disso de fato, sabe? E eu tenho a capacidade de mudar alguma coisa, os atos que eu tomo, coisas das mais básicas, como jogar um lixo no rio, assim, por exemplo, interferem com essa vida que tá ali, sabe? Então isso é muito importante, a criançada toma consciência disso no acampamento.
E eu tinha feito a pergunta anterior, a questão do respeito entre eles, porque a gente tá nessa questão do bullying, que é uma coisa que se fala, acho que é legal os pais entenderem que também é um compromisso de vocês de ensinar eles se auto-respeitarem. Sim. Fala pra eles que eu acho que é interessante também. Então, como eles vivem lá no acampamento, assim, a gente separa eles por faixa etária dentro dos quartos. Então, digamos que eu tenha uma criança de 4 anos. Essa criança de 4 anos vai ficar num quarto com crianças de 4 a 6 a 7 anos. Então ela aprende a conviver com essas outras crianças da idade dela, uma semana, 24 horas por dia, num quarto, arrumando as suas coisas, convivendo. Então você tem uma relação ali praticamente familiar, assim, entendeu? Você aprende a ter respeito pela pessoa que está dormindo em cima de você no beliche de cima ou no beliche do lado. Então essa questão do bullying pra gente é muito importante, porque é uma prática que a gente veementemente rejeita há, sei lá, 60 anos, desde que o acampamento existe, sabe? E pra gente o melhor meio de combater esse tipo de coisa é fazendo fazendo as nossas práticas normais, assim, colocando a criança nesse ambiente, fazendo ela sentir como é sentir você ter outra pessoa ali do seu lado que faz as mesmas coisas que você, que tem uma vida diferente, mas que você está conhecendo agora e que tem milhões de diferenças em relação à sua. Ela pode ser de outro contexto social, ela pode ser de outro país, né? De outro país. A gente teve uma época que, inclusive até hoje a gente tem, na verdade, mas muitas crianças que vêm da França, que vem de outros países, a gente já teve dos Estados Unidos também. Então, às vezes, nessa brincadeira você acaba até aprendendo outra língua. Eu mesmo desenvolvi um pouquinho do meu francês, um pouquinho no acampamento. É muito interessante, assim, você acaba criando esse respeito que, às vezes, a barreira da língua não consegue separar, sabe? E aí, isso existe, assim, é muito, muito legal. Então, cara, a gente tá terminando aqui nossa conversa, a gente vai ter outras matérias com vocês, Claro, vamos trazer certeza. o Manolo e o tio Toninho pra gente falar sobre o ATS. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, e passasse os contatos pra gente. Tá, então, as minhas considerações finais, basicamente isso. Se você tiver a oportunidade de ir para um acampamento algum dia, não precisa ser nem ser o meu acampamento, apesar do meu acampamento ter um lugar especial no meu coração. Mas se você tiver a oportunidade de ir para algum acampamento, de levar o seu filho para algum acampamento, leve, vá, porque é muito, muito, muito interessante, sabe? Lá, que nem eu falei, você aprende coisas que só no acampamento você aprenderia. É um ambiente, uma dinâmica completamente diferente da dinâmica que a gente tem em São Paulo. Aprende companheirismo, você tem um sentimento de pertencimento a um lugar, assim, é uma família de fato, sabe? A gente chama muito de família ATS, né, que é o acampamento Terra do Sol. Então, lá é a família ATS. A gente tem um ditado que uma vez dentro da família ATS, você nunca mais sai da família ATS. Então, às vezes você fica, sei lá, anos sem ir para o acampamento, mas você vai depois de 10 anos e parece que você não saiu daquele lugar, assim, é incrível, sabe? É incrível. É muito interessante, assim. Enfim, desculpa, eu até me perdi. Contatos de vocês? Contatos. Então, a gente tem um Facebook, pode pesquisar lá no Facebook, Acampamento Terra do Sol, facebook.com.br/acampamento Terra do Sol. A gente tem um site também, www.acampamentoterradosol.com.br. A gente também tem redes no Instagram. A do Instagram eu não tenho certeza agora, mas depois eu passo para vocês. Eu não sei se vocês têm como deixar na tela ou na descrição do vídeo também, talvez. E basicamente isso. Tem telefone também para contato. O celular do meu pai, no caso, né, que é o 11 99... Ixi, eu não vou lembrar o celular do meu pai, tudo bem? Mas depois a gente passa os contatos também na descrição do vídeo, pode ser? Tranquilo. Tá bom. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. É muito legal ter aqui. Obrigado vocês da Júlio Verne pela oportunidade a gente da Júlio Verne vai ter outras trabalhar. Bem, então esse daqui foi um programa da Júlio Verne Audiovisual, do canal do Lazer, de TV e Rádio Inesita Barroso, e esse foi o programa Recreação e Movimento. E hoje a gente falou sobre o que é um acantonamento de férias. Vamos ter outras matérias
tanto sobre o ATS e outros acantonamentos que a gente está vendo, para vocês conhecerem. Então acho que vale lembrar, é uma empresa que se propõe a trabalhar com educação, com vivência da natureza. E se você que está acompanhando a gente se interessou, entra nos contatos que ele passou, e é muito legal se tiver a oportunidade de levar o seu filho para essa experiência. Nhau, eu, gato de bota, estou me despedindo, porque agora eu tenho que dançar e bailar, e te vejo num próximo programa. Um abraço!